Saudações. Falaremos hoje das principais e incorrigíveis falhas do pensamento marxista, começando pelo mais escandaloso. Como já disse milhares de vezes aqui, todo sistema de pensamento tem em sua base, no fundamento de seu edifício, oculto ou expresso, implícito ou explícito, um entendimento acerca do que é o homem e para que ele serve. Esta definição do ser do homem é o núcleo organizador de todo o sistema. No pensamento marxista, como vemos na tentativa de Engels de fundamentar naturalística e antropologicamente o marxismo, o homem é o resultado do trabalho do macaco. O homem veio a ser pela ação transformadora do macaco sobre a natureza. Guardem isto, pois esta origem determina o ser do homem, bem como sua razão de ser, e será a pedra fundamental do sistema. Para o que o homem serve? Qual o fim do homem? Para o marxista, o homem serve para transformar a natureza, incluindo sua própria natureza. Ou seja, a razão de ser do homem é transformar o mundo e, transformando-o, transformar a si mesmo. Jamais havia surgido na história uma compreensão tão medonha e reducionista acerca do homem. Ela só se tornou possível através da progressiva negação da parte espiritual do homem e de sua consequente animalização. Na esteira de todo evolucionismo, o marxismo é incapaz de enxergar ou conceber uma diferença verdadeiramente ontológica entre o animal e o homem, mas apenas uma diferença de grau. O homem é uma mera continuação do animal, não uma ruptura. Foram as operações manuais do macaco que, repetidas à exaustão, deram à mão humana o alto grau de perfeição necessário para dar vida às imagens de um Rafael, às estátuas de um Thorvaldsen, à música de um Paganini. O trabalho fez a mão, e a mão fez o homem. Desface aquele abismo intransponível que todas as sociedades humanas até então, inclusive as pagãs, supõem entre o animal e o homem, e que faz deste, digamos, mais parente dos anjos ou dos deuses do que das bestas. Neste raciocínio, a ameba teria mais a dizer sobre o homem do que São Miguel Arcanjo. Com a exclusão do celeste, a essência humana é brutalizada e brutificada, e a comparação com os animais emerge como o grande argumento, o argumento irrefutável. A comparação com o animal, no sentido de sempre pressupor e reforçar uma continuidade essencial entre ambos, é apresentada pelo marxista como a prova definitiva de sua tese sobre a origem das coisas. Ela está sempre implícita. O homem é a realização do macaco. O macaco se desenvolve no homem. No homem, o macaco se encontra desenvolvido. Toda a antropologia marxista é estruturada sobre este pressuposto. O animal está a chave para todas as origens, ou melhor, no trabalho do animal. O pensamento marxista entende que todos os processos sociais e históricos têm como causa relações materiais, relações econômicas, relações de produção. Todos os outros aspectos ou fatores, o religioso, por exemplo, são apenas epifenômenos dessas relações. E, quando considerados, são considerados como derivados delas. Todas as causas provêm desta causa primeira, a matéria, e todas as vontades humanas têm sua fonte nesta vontade, mãe de todas as outras: possuir a matéria, dominá-la, transformá-la. O modo de produção da vida material determina o processo de vida social, político e intelectual em geral. Os marxistas são incapazes de enxergar a diferença entre três coisas: aquilo no qual as relações econômicas são irrelevantes, aquilo no qual as relações econômicas são importantes, mas somente em confluência com outros fatores nada econômicos, e, enfim, aquilo que é determinado, aí sim, quase exclusivamente por fatores econômicos. Ao contrário do que os marxistas pensam, fenômenos desta última classe constituem os casos relativamente mais raros da história, e jamais a sua regra. Não há praticamente nada de econômico na motivação de Alexandre o Grande, cujas conquistas tiveram um impacto incomensurável na formação histórica e no imaginário dos impérios antigos. E o que dizer das cidades gregas e romanas, em que o fator econômico aparece, sim, claro, mas nas quais o fator soberano era o religioso, da própria fundação delas até seu regimento, muitas vezes sacrificando interesses econômicos em nome do compromisso religioso, que no caso era também familiar. As peregrinações a Roma ou Jerusalém na Idade Média tiveram um impacto importante na história. Elas implicam, obviamente, uma malha de disposições materiais e econômicas básicas que viabilizam o deslocamento dessas pessoas. Elas precisarão se alimentar, precisarão de lugares para repousar, etc. Mas é com esta finalidade que os peregrinos estão se deslocando?
Eles estão indo a Roma ou Jerusalém para produzir, comprar e vender? Neste fenômeno, como em muitos outros, o econômico não é a causa nem o fim, mas no máximo o meio necessário. Claro que o marxista dirá que aquele empreendimento foi determinado pelo sentimento religioso inoculado nas pessoas como uma construção ideológica da classe dominante, mas quando diz, está apenas projetando sua miséria espiritual, que é a sua, no coração de toda a humanidade de todos os tempos. Dizer tal coisa é ignorar os seres humanos reais, a complexidade e profundidade dos seres humanos reais. A ânsia pelo bem supremo não está encravada no coração do homem como uma planta artificial que alguém ali fincou. Ela é da nossa natureza. Trazemos dentro de nós uma vontade que nos ultrapassa. Coisas e sensações que são finitas não podem preencher este abismo sem medida que trazemos dentro de nós. Somente um ser infinito pode fazê-lo. E a própria existência dos santos é a prova concreta de que já estão abertas as estradas para chegarmos até ele. Voltando aos exemplos, o marxista desconsidera porcamente a intenção dos peregrinos, ou seja, dos atores sociais reais, as suas ânsias mais profundas que colocaram suas pernas animais em movimento. Falemos de exemplos de historicidade mais recente. Vejamos a onda expansiva do Estado Islâmico, que por mais que tivesse, sim, algum arranjo de interesses geopolíticos de ordem econômica nos bastidores, jamais aconteceria se aqueles homens não estivessem impregnados do espírito do martírio, isto é, até um desprezo pela vida material. Conforme aqueles soldados avançavam, alteravam pelo terror todos os aspectos da vida daquelas cidades, sem contudo alterar nada da estrutura econômica, para a qual, aliás, não davam a mínima importância. As condicionantes materiais para o acontecimento não explicam o acontecimento. Não é a arma que faz o mártir. Não cabe na cabeça do marxista que existem homens que fazem a guerra não pensando em garantir condições materiais de existência, mas para os quais morrer constitui prêmio ainda maior do que matar. O marxista projeta sua pequenez sobre todos os atores sociais. O homem é guiado por valores. Até quando se move por interesses econômicos, são valores que estão em jogo. Quando um pai assume o risco de morrer para sustentar seus filhos, preferindo isto a lhes entregar a um orfanato e aliviar materialmente a vida de todos, ou quando a mãe, digamos, arranca um pedaço de si para dar ao seu filho um presente de Natal materialisticamente inútil, estes são os seres humanos reais marxistas. São guiados por valores. A historiografia honesta é capaz de mostrar que, mesmo em episódios revolucionários da formação das sociedades capitalistas, foi decisiva a ação central de uma elite econômica ou intelectual que não era motivada por interesses econômicos mais do que por obsessões pseudo-filosóficas antimonarquistas e progressistas. Depois de um século ou mais, os verdadeiros interesses desses atores foram totalmente ignorados pela historiografia marxista, que violentou criminosamente toda a complexidade e multicausalidade desses episódios para fazê-los caber no paradigma da luta de classes. Este olhar viciou todas as gerações subsequentes e contaminou até pensadores que não se reconhecem como marxistas. Daí acharem absurdo que exista pobre de direita. Não lhes cabe na cabeça que o pobre possa se orientar politicamente por considerações extraeconômicas. Considerações de ordem moral e religiosa, por exemplo. Não podemos imaginar que Marx, um jornalista erudito do século XIX, não tivesse conhecimento de todos os abundantes exemplos históricos que contrariavam sua tese. Logo, ele errou de propósito. Como diz Eric Feiglin, Marx era um vigarista, um charlatão que, aliás, deixou explícito várias vezes em sua obra que seu interesse não era compreender ou interpretar o mundo, pois isto os filósofos já fizeram demais, e sim transformá-lo. O que ele tentou construir não foi um sistema de interpretação correta da realidade, mas uma arma de ação. Sua teoria busca confirmação não na adequação do intelecto à realidade, e sim na sua eficácia política, portanto sem qualquer compromisso com a verdade. A filosofia da história de Marx, como muitas modernas, inspira-se no esquema de sucessão de fases atribuído a Joaquim de Fiore, e por mais que Marx seja um materialista, muito de sua filosofia reproduz esquemas oriundos das religiões, das tradições gnósticas e do esoterismo, uma moda da época de que hoje os próprios materialistas se riem. O que não seria tão ridículo se considerarmos com Carl Schmitt, e nesse ponto ele tinha razão, que muitos dos conceitos da filosofia política moderna são conceitos teológicos secularizados. Para Joaquim de Fiore, cujas ideias foram condenadas pela Igreja, a história teria uma fase do Pai, o Antigo Testamento, do Filho, o Novo Testamento, o mundo medieval, e uma do Espírito Santo, que sucederia ao medievo.
Hoje estamos acostumados com a fasificação da história, mas foi este modelo que inaugurou a mania fásica que vemos em Comte, por exemplo, e diversos outros. O marxista não escapa dessa mania fásica, que ele fragmenta em comunismo primitivo, sociedade escravista, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo global e sem Estado. Mas o que mais salta aos olhos é a disposição escatológica de sua teoria. O destino da humanidade é a realização plena das forças produtivas que libertaria o ser humano dos entraves que impedem sua perfeita realização. A libertação do próprio trabalho sendo a resolução final da história. A resolução final da luta de classes, que é a solução final de todos os antagonismos, contradições, ambivalências, dualidades, enfim. O comunismo é a verdadeira solução do conflito entre o homem e a natureza, entre o homem e o homem, a solução definitiva da disputa entre a existência e a essência, entre a objetivação e a autoafirmação, entre a liberdade e a necessidade, entre o indivíduo e o gênero. É o enigma resolvido da história e que se sabe como a sua solução. Em suma, a construção do paraíso na Terra. Para Marx, a história humana é a história da luta de classes. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. O próprio conceito de classe é uma construção marxista falha, e ainda mais defeituosa quando pretende assumir a função de eixo do complexo fenômeno humano. A classe é definida exclusivamente pelo lugar que a pessoa ocupa nos meios de produção, se os detém ou se não os detém. Por isso o marxista é incapaz de enxergar a pessoa humana em sua integridade. Um ser humano real é ao mesmo tempo pai, filho ou mãe, é natural deste ou daquele lugar, é fiel desta ou outra religião, e assim por diante. Mas o marxista o reduz a detentor da fábrica ou empregado da fábrica, capitalista ou proletário. E acreditem, para ele isto é tudo, pois qualquer outra coisa deriva disto. Ora, o lugar que a pessoa ocupa no sistema produtivo é a coisa mais volúvel que pode existir para definir os atores sociais. O mesmo indivíduo pode ser capitalista, ir à falência e no dia seguinte tornar-se empregado, passando a ser proletário em menos de 24 horas. Qual a consistência de seu pertencimento a esta ou outra classe social? Nenhuma. A classe é um conceito artificial cuja consistência é extremamente problemática. É importantíssimo esclarecer que o conceito de luta de classes não diz respeito apenas aos conflitos de interesse entre escravo e senhor ou entre capitalista e proletário, ao contrário do que pensam os que tentam usar estes conflitos para confirmar a tese. No pensamento marxista, luta de classes pretende ser a chave para toda a história humana. É ela que, permanecendo ao longo de toda a história, coloca a história em movimento. Não há como isolar toda essa carga que o conceito traz consigo. Não há como sair empregando este conceito sem trazer com ele toda essa carga problemática. Na verdade, a classe de Marx se torna mais real somente na medida em que este conceito é inculcado na consciência das pessoas. São justamente as organizações sociais formadas em torno deste conceito, como os sindicatos, que, com seu ativismo cotidiano, com suas guerras campais, vai gerando a percepção de que a luta de classes é real. O resultado concreto do conceito de classe foi justamente o surgimento de tensões interclassistas. Marx forjou o conceito. Os marxistas criaram a coisa. Como afirmara Nietzsche, basta cunhar novas palavras para, a longo prazo, criar novas coisas. Fórmula que resume o modus operandi da mentalidade revolucionária. Ela cria o conceito e o joga na rua, onde é uma questão de tempo para se tornar coisa. E quanto mais combatida, mais real ela vai se tornando. Cada pancada na coisa inventada se torna uma confirmação do conceito inventado que a inventou. Alguém poderia dizer que esse classismo já é coisa resolvida, ultrapassada entre os marxistas, pois hoje os vemos defendendo pautas raciais, pautas de gênero e assim por diante. O que existe hoje é apenas uma instrumentalização comunista dos conflitos sociais de natureza diversa. E claro, também os liberais instrumentalizam esses conflitos, mas é assunto para outro vídeo. Desde os tempos derradeiros de Stalin, os comunistas entenderam que todos os conflitos locais dos países capitalistas deviam ser instrumentalizados para os fins da revolução, ou traduzidos como luta de classes pelas militâncias locais. E, onde esses conflitos não existissem, eles deviam ser criados. O que interessa é aumentar as tensões do corpo social até ele se desmembrar por completo. Isto foi feito com maestria pelos frankfurtianos e pelos pós-estruturalistas franceses. Esta é a superação apenas aparente do classismo,
Pelo contrário, a noção de uma elite investida de uma missão histórica de dissolver todos os conflitos continua sendo a força que aglutina todas essas lutas dispersas. O que é muito claro, principalmente no Brasil, é que são ainda os marxistas que coordenam secretamente ou às claras todas essas militâncias menores. Afinal, ele constitui uma força estruturada que já vem se enraizando em todas as instituições há pelo menos 60 anos. Não é verdade que o individualismo liberal é que inventou sozinho essas militâncias e pariu a geração woke. Há muito tempo, o marxismo vem doutrinando todos os infelizes a enxergarem-se como os oprimidos da humanidade e a confiarem em uma instância superior ou um partido que irá usar o Estado para libertar a todos juntos. Todos os oprimidos do mundo dão-se as mãos neste balé regido pelos mesmos que outrora promoveram chacinas na África e executaram homossexuais. O igualitarismo marxista não é o mesmo igualitarismo liberal burguês, mas é igualitarismo do mesmo jeito. Já foi discutido aqui muitas vezes. Como todo pensador moderno, o marxista é incapaz de entender que desigualdade não é sinônimo de injustiça, que justiça é dar a cada um o que lhe é próprio, que os homens, sendo, graças a Deus, diferentes, devem naturalmente ocupar lugares diferentes na estrutura orgânica da sociedade. E isso é bom. O marxista é incapaz de entender que nem sempre os homens desejaram a mesma coisa. Ele projeta sua inveja nos corações de todos os homens de todos os tempos. Parte considerável do modus operandi marxista nas comunidades tradicionais é incutir nos mais pobres desejos antinaturais e, com eles, uma inveja satânica, acompanhada pela ideia de que não possuir o objeto desses desejos implantados só pode ser uma injustiça. A religião não combina com o marxismo, não porque um dia ele disse que a religião é um ópio do povo. A religião não combina com o marxismo porque qualquer concepção de ser humano que esteja na base de qualquer religião é incompatível com a concepção marxista de ser humano. São antropologias diametralmente opostas. No pensamento marxista, a religião é algo que impede a compreensão do real, bem como a autorrealização do ser humano. Por isso, toda crítica para ele pressupõe a crítica da religião. A crítica da religião é a premissa de toda crítica. O que o homem buscava na religião, diz Marx, era o reflexo de si na realidade fantástica do céu. Isto é, o homem se buscava no não-homem. Nesse pensamento, a religião é uma autoconsciência invertida e um autossentimento invertido do homem. Em suas palavras, a autoconsciência e o autossentimento do homem que ainda não se encontrou ou que já se perdeu. Extintas as classes, é dissolvida a religião. Apenas então o homem já não se sentirá inclinado a encontrar somente a aparência de si próprio, o não-homem, já que aquilo que busca e deve necessariamente buscar é a sua verdadeira realidade. Verdadeira realidade sendo, claro, aquela ontologia e antropologia grotescas que já vimos. Por isso, o destino que Marx concebe para a história humana implica a extinção das religiões, pois esta é vista como o exemplo mais clássico de ideologia, isto é, o reflexo invertido da infraestrutura no espelho da superestrutura. Ora, por não conseguir suprimir a disposição humana ao transcendente, ao sagrado, o que os marxistas fizeram no século XX foi, em primeiro lugar, transformar o próprio materialismo histórico em um simulacro de religião, o que só poderia resultar em uma religião sem transcendência. Em segundo lugar, como se sabe, os desdobramentos da teoria e da praxis marxistas e a inversão dialética promovida por Gramsci e Adorno, por exemplo, chegariam à conclusão de que a religião não deve ser destruída, mas ocupada. É por isso que vemos a infiltração de agentes soviéticos na Igreja Ortodoxa e da ideologia marxista em Roma, a construção fraudulenta de teologias de matiz modernista ou comunista. E não apenas, nem o Islã se salvou dessa infiltração. Pretendo fazer um vídeo a respeito. O ateísmo marxista é fundamental, estrutural e indelével, e a ideia de Deus já removeria todos os seus pilares. Um tal sistema de pensamento não apenas falho, mas fraudulento, declaradamente indiferente à verdade, só pode levar a sérias complicações no plano mental e comportamental dos adeptos. E de fato, sua disseminação resultou em uma proliferação de psicopatas. Para o marxista, qualquer sangue derramado é justificado se for em benefício da revolução. Ele não coloca seus próprios atos sob a luz de valores sólidos, mas sob a luz de sua eficácia política. Em algum lugar no horizonte do tempo, em algum lugar do futuro, o sucesso da revolução vai redimir todos e quaisquer crimes que tenham cometido em nome dela. É sob estas trevas que Marx justifica as atrocidades cometidas pelo Império Britânico na Índia. Só para citar um exemplo.
Elas são justificáveis, pensava ele, pois levaria ao desenvolvimento das forças produtivas naquele atrasado país, isto é, a industrialização, que por sua vez levaria ao acirramento da luta de classes e, por fim, a longo prazo, à Revolução Comunista. Como escreve em um jornal, em julho de 1853, o imperialismo britânico livraria a sociedade hindu da degradação do homem que caiu de joelhos em adoração ao macaco e à vaca. É verdade que a Inglaterra, escreve Marx, ao causar uma revolução social no Hindustão, foi movida apenas pelos interesses mais vis, e foi estúpida em sua maneira de aplicá-los. Mas essa não é a questão. A questão é, a humanidade pode cumprir seu destino sem uma revolução fundamental no estado social da Ásia? Se não, quaisquer que tenham sido os crimes da Inglaterra, ela foi a ferramenta inconsciente da história para provocar essa revolução. Por isso o marxista alterna entre duas lentes para enxergar a realidade. Uma quando quer olhar a pessoa humana de perto e outra quando quer olhar de longe. Quando é um operário morto pela polícia burguesa, ele aproxima o foco e admoesta aos indiferentes por sua falta de humanidade. Mas quando é um burguês morto por um operário, é ele o indiferente. O homem no chão é apenas um número, ou nem isto. Sobre o mesmo cadáver, ele focaliza o uniforme de fábrica e desfocaliza o crucifixo que pende de seu pescoço. Afinal, é um absurdo, uma desordem cósmica que o proletário seja ao mesmo tempo um pai de família, um eleitor conservador e um cristão tradicional assim como um patrão. O ativismo marxista opera a velha cisão típica da mentalidade revolucionária que mais tarde Carl Schmitt iria teorizar como o próprio fundamento da polis. A cisão entre amigos e inimigos. Cisão radical. Os inimigos, então inimigos da classe, sendo corpos matáveis. O inimigo assim pode ser o próprio pai, a própria esposa, o próprio irmão. E aquele que o entregar para a execução será premiado pelo Estado. Ao marxista, como a toda mentalidade revolucionária, o que interessa é manter o país em uma guerra civil perpétua. É triste ter que ainda fazer vídeos apontando falhas incorrigíveis de uma teoria que há muito já se provou errada e obsoleta. Ocorre que uma teoria não deixa de produzir efeitos políticos porque ela foi refutada. Ela não perde sua força política só porque ela foi refutada. Nenhum sistema de pensamento foi tão demolido por pensadores, já seus contemporâneos, do que o marxismo. Mas ele continua aí, com novas roupagens, às vezes como criptomarxismo, especialmente no Brasil, onde se chega ao ponto de se afirmar que o marxismo é irrefutável. Sim, é irrefutável apenas se você aceita de antemão todas essas premissas que listamos e outras, que são elas mesmas extremamente defeituosas e fartamente refutadas por pensadores sérios. Ou seja, ela só é irrefutável se você já passou pela lavagem cerebral, se você já foi contaminado pela demência de seu autor. Os webcomunistas são o fruto podre de um século inteiro de hegemonia marxista e criptomarxista na educação e na historiografia brasileiras. Mas por que nos preocupamos com eles? Que medo eles incutem? Ora, eles mesmos, nenhum. O problema não consiste no que eles mesmos podem fazer, mas no estrago espiritual e intelectual que já fazem. Eles são instrumentos para a fascinação de uma massa de jovens que sofrem da incapacidade de resolver as crises de adaptação à realidade, que são normais da puberdade. Os movimentos revolucionários sempre instrumentalizaram esses jovens, jogando fermento em suas crises naturais e impedindo que elas se resolvessem normalmente, dando forma à fase adulta. Sempre entraram na cabeça deles, de modo a fazer com que enxergassem a origem de sua insatisfação, sua raiva, sua angústia, no capitalismo, na religião, na família. Por isso, aliás, todo jovem revolucionário tem de nutrir um ódio secreto pelos seus pais ou avós. São massa de manobra dos partidos políticos, que os utilizam não exatamente como potenciais soldados do proletariado para fazer revolução, mas como eleitores e influenciadores de eleitores, como tal que são destrutivos, como apoiadores estúpidos e embrutecidos das ações estratégicas dos verdadeiros players. É este o seu perigo. E também, claro, pela verdadeira catástrofe que provocam nas mentes e nas vidas das pessoas, já quando aceitam tais ideias. Eles não conseguirão realizar o que sonham, mas, na perseguição de seu objetivo ilusório, terão deixado um rastro de destruição bem concreto. Disse há pouco que tais ideias revolucionárias em geral instrumentalizam a crise natural da juventude e interessa aos ideólogos que essa crise seja estendida indefinidamente pela vida adulta. O marxismo é uma hipnose que mantém as mentes presas na tentativa obsessiva de resolver problemas que ele mesmo inventou. Faz das almas prisioneiras de uma obsessão destrutiva e autodestrutiva. Um dos remédios para o marxismo é simplesmente a paz de espírito. O reencontro do intelecto, cativo das trevas do ressentimento, com a realidade, a limpeza da mente e do coração que permite à alma entrever a verdadeira razão de ser do homem.
curando as obsessões, curam seus marxismos. A cura é a humildade e a coragem. Humildade para admitir que o ser humano é limitado demais para pretender ter descoberto a chave da história pelo seu próprio esforço, mesmo que coletivo. Limitado demais para se dar ao direito de dispensar toda a tradição filosófica e teológica do Ocidente com o fim de inventar a roda, ou, cansado da bola redonda, querê-la quadrada. A pessoa deve decidir se seu compromisso é com a verdade ou com o orgulho, e coragem para enfrentar as consequências que uma mudança de posição implica, suportar a reprovação de seus professores militantes, as chacotas de seus pares e, eventualmente, a solidão. Nunca é tarde para mudar. Você não tem nada a perder, além de seus grilhões.